Mais uma live de segunda-feira, trazendo assuntos da psicologia, como depressão e ansiedade. Hoje, mais especificamente, trazendo a depressão. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas realmente façam parte, né? Tenham conhecimento, o autoconhecimento. Como eu falo, né? O autoconhecimento, ele liberta e minimiza sofrimento. Então, vale muito a pena. Jair, seja bem-vindo. Então, a partir disso, né, continua compartilhando a live para mais pessoas. Essa é a segunda parte, né, da live sobre esse assunto, né, depressão em cuidadores de paciente com demência. Quando a gente fala de demência, a gente pode estar falando de Alzheimer, a gente pode estar falando sobre várias doenças. Seja bem-vindo. E as duas partes, elas são importantes ser cuidadas. Adriano, seja bem-vindo. Tanto o cuidador, esse cuidador pode ser um profissional, né, realmente formado ou técnico, enfim, para estar cuidando desse, pode ser idoso ou dessa pessoa, né, com estado de demência. Ou então pode ser um familiar. Nesse caso, psicóloga Angela, seja bem-vinda. Então, nesse caso, é importante ter um cuidado tanto das ambas as partes. Na primeira live, eu falei da parte do paciente. E hoje eu vou estar falando mais da visão desse cuidador. Quais são as consequências, né? Alguns deles ficam com depressão. E aí você vai entender um pouco hoje nessa live. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso para trazer o melhor conteúdo para você, né, sobre psicologia, depressão e ansiedade. Porque eu criei esse quadro hoje. Não só hoje, mas eu criei esse quadro, né, falando sobre depressão e ansiedade. Porque eu vi que na clínica 90 a 95% dos meus pacientes têm ou depressão ou ansiedade ou os dois juntos. Então, se esses possíveis pacientes ou quem realmente está chegando, né, e não tem um conhecimento sobre ansiedade e depressão, se tivesse um direcionamento, saber qual profissional vai procurar, já facilitaria, ele tiraria aquela pessoa, já, né, daria uma tranquilidade para essa pessoa. Porque quando a gente tem em vista uma solução para o nosso problema, a gente fica mais tranquilo. O negócio todo é quando a gente não vê saída daquela situação. Então, a partir disso, o que a gente, né, eu criei esse quadro justamente para isso. E hoje o tema é depressão em cuidadores de paciente com demência, é a segunda parte, e hoje eu vou focar nos cuidadores, tá? E hoje eu vou falar um pouco mais da parte do idoso, né? Cuidadores que cuidam de idosos. Então, o idoso, eu vou falar um pouco desse contexto do idoso. Ao providenciar os primeiros sinais de demência,
gera na família preocupações quanto aos cuidados que esse irá necessitar ao longo da sua vida, pois as pessoas ao seu redor muitas vezes têm pouco preparo e conhecimento para administrar a nova situação. Então, é uma situação que mobiliza várias pessoas em várias áreas dessa pessoa, né, desse paciente. Os cuidados ao idoso com essa demência, né, demência tipo Alzheimer, pode ser feitos tanto como um profissional quanto para um familiar que se disponha a desempenhar essa função de cuidador. Então, a rede de apoio informal, que é composta pela família, amigos e voluntários, constitui-se na fonte primária da assistência a esse idoso. O Brasil, país em desenvolvimento, não possui uma infraestrutura adequada para atendimento do cuidado institucional a esse segmento da população. Assim, com poucos recursos de apoio formal, a família torna-se a principal fonte de apoio e cuidados. Essa situação tende a se agravar em decorrência das atuais mudanças na constituição familiar, em que atualmente há um número reduzido de filhos e as mulheres não estão exercendo somente atividades relacionadas à família, mas também estão voltadas para a atividade profissional. Como consequência, aumenta as dificuldades e a sobrecarga do cuidador familiar. Então, diante da literatura internacional e nacional, mostra que a maior parte dos cuidadores é do sexo feminino, com idade entre 60 a 70 anos. Essa característica também se evidencia nos estudos feitos em Cuba, onde 90% dos cuidadores pertencem ao sexo feminino, que são geralmente a esposa, uma filha ou parente próximo. Então, para confirmar esses dados, em amostra brasileira, 129 cuidadores, 82,2% Noélia, seja bem-vinda, era do sexo feminino, com idade média de 60,31 anos. Quanto à relação entre estágios da demência tipo Alzheimer, nesse caso específico que eu estou compartilhando com você, e o cuidado com o idoso portador de demência tipo Alzheimer, é mencionado que o cotidiano do núcleo, Wagner Brito, seja bem-vindo, o cotidiano do núcleo familiar é alterado em função da progressão da doença. Ou seja, existem níveis, e através desses níveis, né, que vai progredindo essa doença, essa forma de cuidado ele vai se intensificando. E pelo tudo que eu falei aqui até o momento na live, isso pode ter alguns desafios, alguns estresses e chegar a uma depressão. Digo, né, o foco hoje dessa live é falar dos cuidadores desses pacientes com demência. E hoje, Luiz, seja bem-vinda. E hoje, mais especificamente, são pacientes com demência tipo Alzheimer. Com o avanço e comprometimento da demência, evidenciam as limitações e a necessidade de um cuidador mais próximo. Assim, a função do cuidador vai adquirindo uma sobrecarga, pois o que inicialmente era realizar o cuidado da esfera mais alta, como o controle das finanças, com o passar do tempo, né, alcança uma amplitude maior conforme a doença progride e torna o idoso mais dependente.
Portanto, o cuidador passa a responsabilizar-se por atividade que inclui tarefa com os cuidados básicos pessoais e alimentação, organização, adaptação do ambiente, promoção de tratamento e de apoio emocional, transporte do idoso e responsabilidade com a demanda financeira do tratamento, entre outras funções. Por outro lado, observa-se que muitas vezes as funções exercidas pelo cuidador são divididas entre familiares. Identifica duas categorias de cuidadores. Preste atenção, tá? Tem o cuidador primário, tem a responsabilidade total pelo cuidado do idoso, sendo esse o cuidado do desenvolvido, né, diretamente do próprio ambiente domiciliar. E também TIUT, nutrição, seja bem-vindo. E aí vem o cuidador secundário. Cabe realizar a ele as tarefas de transporte do idoso, proporcionar atividades sociais, recreativas, proteger o idoso do cotidiano, incumbir-se das questões legais e burocráticas da pessoa com demência e oferecer um suporte emocional e espiritual. Em razão disso, na medida em que a doença evolui, as demandas de cuidados contribuem para o aumento da sobrecarga do cuidador, primário ou secundário, o que consequentemente promove o aumento de grau das dificuldades para lidar com a situação. E aí a gente vai falar em relação à saúde desse cuidador, frente ao cuidado. Então, baseado nisso, existe várias pesquisas nessa direção. Atualmente, nas pesquisas sobre envelhecimento, tem se dado muita importância à saúde do cuidador, do portador de demência. No entanto, pouco se sabe ainda sobre a extensão dos prejuízos causados à saúde do cuidador. Tá? Existem prejuízos a esse cuidador, tá? É fato. E, em geral, observa-se que a situação de cuidado é um fator estressante e que qualquer doença pode apresentar efeitos negativos não só ao portador, como também às pessoas que estão mais próximas e que despedem, né, os cuidados a ele. E aí vem, né, quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Se sinta à vontade, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico dentro do Instagram, né, da internet. No entanto, o efeito pode ser especialmente maior sobre o cuidador do portador de demência tipo Alzheimer. Por esse assistir gradativamente à desintegração mental do familiar próximo e por não receber um retorno adequado. A situação de estresse crônico no cuidado do portador de demência tipo Alzheimer pode ser evidenciada pela longa duração da doença e pelas demandas impostas ao cuidador. Então, a literatura internacional, as pesquisas apontam os efeitos negativos da situação de cuidado sobre a saúde física e mental do cuidador. Então, enfatizando que hoje eu vou estar falando, né, eu estou falando da saúde mental e emocional do cuidador ao paciente que tem demência. É a esse cuidador que pode gerar estresse, ansiedade, depressão. Então, esses estudos mencionam uma prevalência de transtornos psiquiátricos, maior incidência no uso de medicação psicotrópica, mais doenças somáticas, alteração da saúde clínica geral, isolamento social, estresse pessoal e familiar, sentimento de
obrigatoriedade, Clauder Mirro, seja bem-vindo, para exercício da função aqui e dentre outros. A saúde do cuidador familiar ainda é vista com cautela na literatura brasileira. Então, a importância de distinção entre estresse objetivo e estresse subjetivo. Então, o estresse objetivo se relaciona às perturbações que interferem na vida familiar, como as finanças, o exercício de papéis, relações familiares, atenção ao idoso e relações sociais. Quanto ao estresse subjetivo, esse diz respeito ao sentimento de sobrecarga, desamparo, perda de controle, falta de domínio, vergonha, exclusão e também o incômodo. Então, no Brasil, existem poucas pesquisas que vão investigar a saúde do cuidador, do portador de demência tipo Alzheimer, é o que eu estou falando nessa live. Então, estudos mostram efeitos negativos, tais como sobrecarga física e emocional e o estresse. Esses efeitos se referem ao ônus físico e financeiro, falta de informações sobre a doença e atitude de manejo com o idoso, sentimentos negativos em relação ao idoso e do idoso em relação ao cuidador, falta de reconhecimento pelos familiares sobre o trabalho exercido pelo cuidador e a inversão de valores e entre outros motivos. Então, baseado nessas investigações de estudo trazendo para você, o estresse é vivenciado por pessoas que exercem a função de cuidador com a demência tipo Alzheimer. É significativamente maior do que das que cuidam de portadores de outras doenças. Então, por isso que eu trouxe a relação da demência tipo Alzheimer, né, esses cuidadores, porque existe uma complicação maior. E aí você entender quais são as manifestações de sintomas desses cuidadores. Então, existem algumas evidências de que cuidar de um idoso com demência tipo Alzheimer resulta em níveis significativamente mais elevados de depressão, estresses, ansiedade e outros problemas de saúde. Deca, seja bem-vinda. Então, na tarefa de cuidados com o idoso, que apresenta problemas cognitivos, como a demência tipo Alzheimer, o familiar cuidador tende a apresentar mais sintomas de depressão, ansiedade, angústia, que com o passar do tempo, Vitor, seja bem-vindo, com o passar do tempo e a progressão da doença, tende a se tornar mais graves e severos. Então, em relação ao que eu expus agora, acabei de falar, o envelhecimento da população aumenta o risco de ocorrências das doenças degenerativas. A doença tipo Alzheimer acontece com maior incidência no adulto idoso e traz sérios comprometimentos à sua qualidade de vida. Com o avanço da doença, é necessário que esse tenha ao seu lado um cuidador que o auxilie na realização das atividades da vida diária. Esse novo papel, que normalmente é assumido pelo familiar mais próximo, traz significativas mudanças na dinâmica da vida familiar e da saúde do cuidador. Então, é importante que a gente tenha esses dois olhares, tanto do paciente e do cuidador. O que é que acontece hoje? Existem poucos estudos relacionados a isso, aos efeitos em relação a esse cuidador. Então, existem alterações nos aspectos psicológicos dos cuidadores de idosos portadores de demência tipo Alzheimer, e nesse contexto, o objetivo que foi feito aqui
né, dessa live é trazer alguns dados. Foram feitos, né, alguns estudos em relação à depressão e ansiedade, e trazendo a questão dos cuidadores primários, né, que são adultos, idosos, e os efeitos da doença, né, tipo Alzheimer, nesses cuidadores, tanto primário como secundário. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas, né, tenham acesso a esse conteúdo. E qual é a conclusão, né, e a discussão que a gente pode levantar nessa live? Se você pode colocar a sua visão sobre esse assunto, talvez você tenha um idoso na sua família, né, que precisa de cuidados. Então você observa que ele precisa desse cuidado e o efeito, né? Às vezes uma pessoa da família ela se responsabiliza em cuidar desse idoso. E em contrapartida, algumas coisas na vida dessa pessoa ela renuncia. Para trazer mais discussão aqui para essa live, houve um estudo, eu vou trazer partes desse estudo para que a gente possa trocar esse aprendizado aqui e se sinta à vontade para colocar a sua visão, você que está na live, e você que está assistindo esse vídeo no YouTube também, deixe os seus comentários abaixo. Então, o perfil à amostra de cuidadores, né, como eu falei antes na live, é predominantemente do sexo feminino, sendo a maioria casada, composta de filhos do paciente. O fato de a maioria dos cuidadores ser mulher evidencia que a tarefa de cuidar ainda parece ser vista como função feminina. Então é um dado para a gente pensar também. As mulheres apresentaram mais sintomas depressivos e maior sobrecarga, confirmando os dados existentes na literatura sobre a relação de gênero e sobrecarga. Esse fato pode estar associado ao grande número de papéis que a mulher desempenha na sociedade. Então, se a gente for reparar mais de perto, antigamente, a mulher exercia o papel mais de casa, mais de dona de casa. Com o passar do tempo, as mulheres passaram a trabalhar fora. Então essa mulher, essa mãe, ela passou a ter uma dupla jornada de trabalho. Então nesse caso específico há uma sobrecarga, né? E se tiver ela exercendo esse papel de cuidadora, vem mais. Se ela exerce também um papel de mãe, vem mais um papel para ela exercer. Então são vários papéis que essa mãe, essa mulher, ela desempenha. Então, dentro disso, além de cuidar do doente, ela também tem um maior envolvimento referente ao gerenciamento de lar, comprometer-se mais que os homens, né, domesticamente, né, falando, e possivelmente também atividades referentes à higiene e alimentação do paciente também passa a ser responsabilidade dela. Em relação entre a idade do cuidador, nível e percepção de sobrecarga e depressão é frequentemente discutida na literatura. Então, cuidadores idosos apresentam maior sobrecarga que os adultos. No que diz respeito aos sintomas depressivos, encontra-se referências que a idade mais jovem e maior prevalência de depressão. E os dados encontrados, porém, evidenciam a diferença significativa do impacto da idade, né, jovem ou idosa, em relação à sobrecarga e à presença de sintomas depressivos. Então, fica claro que
A questão da idade desse cuidador vai variar a questão da existência do sintoma de depressão. Então, a partir disso, o que a gente pode pensar aqui, tá? Um ponto que não é consenso na literatura é sobre a relação do tempo de cuidado com o nível de sobrecarga. Algumas pesquisas apontam que quanto maior o tempo de cuidado, menor a sobrecarga do cuidador. Então, outro estudo também vai evidenciar o contrário, sugerindo que esses são diretamente proporcionais a esse fato, a essa situação. E aí, essas variáveis de tempo de cuidado e sobrecarga ou presença de sintomas depressivos, eles acabam fazendo uma relação sobre isso. Vou repetir para ficar claro. Tempo de cuidado e sobrecarga ou presença de sintomas depressivos. A ausência de relação em relação a isso, né, possibilita multicausalidade, fatores intrínsecos de cada cuidador, a ser determinante sobre o desenvolvimento de maior sobrecarga e mais sintomas depressivos. Em relação a os cuidadores que avaliam essa questão da saúde física como boa, eles vão fazer uma avaliação da sobrecarga pelo ZBBI. E a partir disso, os cuidadores, em virtude de estarem envolvidos, né, com um doente que tem demência, eles acabam de dedicar pouco tempo a si mesmo. Ou seja, ele dedica maior tempo com o paciente. E o cuidado em relação a si acaba sendo deixado de lado. Então a reflexão sobre a própria saúde acaba se limitando. A sua percepção sobre si mesmo acaba se limitando. E além disso, o fato de conviverem com alguém com doença tão séria como a demência pode fazer com que qualquer outro problema de saúde apresentado pelo cuidador torne-se insignificante diante da atitude, né, da magnitude da doença dessa pessoa que requer cuidados. Eu trouxe alguns pontos, né, para que a gente possa refletir nessa noite sobre essa relação do paciente e o cuidador. Eu falei que a prevalência de cuidadores são do sexo feminino. Existe uma sobrecarga. Alguns têm depressão. E o tema é muito relevante porque tem muita gente nessa situação e talvez a gente não olhe, né, para esse lado com a importância que deveria. Então, existem muitas variáveis aí em termos de sobrecarga, mas assim, trazendo a relevância do tema, como levantando a bandeira, que o meu propósito aqui é crescer e contribuir, é trazer assuntos pertinentes. Então, que a gente possa passar adiante esse conhecimento requer, né, a gente, independente, né, dessa situação de você cuidar, né, esse cuidador cuidando desse idoso, até uma reflexão em relação a gente. Se você realmente quer cuidar de um outro, de um próximo, é preciso você estar se cuidando também. Porque eu sempre, em situações parecidas, eu trago a metáfora do avião. Qual é essa metáfora do avião? Você está viajando de avião e aí tem uma turbulência. E aí, nessa hora, cai aquelas máscaras de para respirar.
Não adianta eu colocar essa máscara na outra pessoa primeiro e querer salvar ela porque eu vou morrer e a pessoa acaba morrendo também, porque eu que estou segurando o balão de oxigênio. Então, o que é mais lógico a gente fazer, né, é a gente colocar o respirador na gente, para que a gente esteja vivo, esteja bem, para poder salvar as outras pessoas. A gente vai ter mais força, né? E a gente vai ter mais condições, vai ser mais capaz de ajudar esse próximo. Então, o cuidado com você mesmo, você que cuida de alguém, é preciso você cuidar primeiro de você para poder cuidar do outro. Essa é uma reflexão em relação a isso também. A gente pode tirar esse aprendizado. E esteja bem, se você quer ajudar alguém, esteja bem primeiro, porque só assim, dessa forma, é possível você salvar esse outro. É uma reflexão, né, para quem está na posição de cuidador, e é pegando esse tema que é tão importante para a psicologia, que é o cuidado, é o cuidar do outro. Eu quero enfatizar que toda segunda-feira, a partir das 20h47, eu estou aqui fazendo essa live, né? Trazendo assuntos da psicologia, depressão, ansiedade. Dia de quarta-feira, eu trago filmes para a gente trocar aprendizados. O filme dessa semana é A Garota Ideal, né? Conta a história de um personagem aonde ele tem o ideal de garota. Na verdade, ele cria, né? Eu vou dar um pequeno spoiler, né? Ele cria isso para dar conta de outras questões psicológicas e emocionais. Então, se você ficou curioso, assista o filme e esteja quarta-feira aqui nesse canal do Instagram para a gente trocar esse aprendizado, eu trazer a visão da psicologia. O que aconteceu nesse filme, qual é a visão? Quinta-feira eu trago inteligência emocional, assuntos de produtividade e algo para auxiliar nas nossas relações na quinta-feira, tá? E se você não é inscrito no canal o Whindeson Moraes Coach, se inscreva no canal, tá? O link está aqui na bio do Instagram e acompanhe, né? Se você não é inscrito, se inscreva e esteja junto com a gente nessa missão do crescer e contribuir, tá? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.